Agora, quanto ao controle da administração pública. Esse controle da administração pública ele pode ser um controle social, seria a forma da população controlar a administração, né, através do sufrágio, direito de votar, ação de ONGs, expressão da imprensa, manifestações, entre outros. E pode ser um controle formal, que seria o controle estabelecido pela Constituição e praticado pelos três poderes, que seria um controle mútuo, baseado nos pesos e contrapesos. A administração pública ela é exercida principalmente pelo Executivo, mas também pelo Legislativo e Judiciário. Então, esse controle sobre a administração pública ele se dá sobre todos os poderes, não só sobre o Executivo. Como é que seria essa classificação do controle? Primeiro, quanto à posição do controlador sobre o controlado. Interno, quando o controle é realizado por um órgão que pertence ao mesmo poder do órgão controlado. E externo, é quando ele é realizado por órgão de outro poder. Por exemplo, o princípio da sindicabilidade. Controle dos atos do Executivo pelo Judiciário. Então, são poderes diferentes, o controle é externo. E outra forma de classificação é quanto ao momento da realização. Se for prévio ou preventivo, esse controle é exercido antes da realização do ato. Por exemplo, uma aprovação dos nomes pelo Senado Federal antes de tomar posse, né? Concomitante ou paralelo, exercido no momento da realização do ato. Por exemplo, auditoria de acompanhamento de gestão. E o controle pode ser posterior ou corretivo, avaliar atos já praticados. Homologações, auditorias de avaliação de gestão. Então, agora primeiro sobre o controle interno. Né? Todos os poderes manterão esses sistemas de controle interno e eles vão atuar de forma integrada. Para quê? Para avaliar o cumprimento de metas do plano plurianual, execução de programas de governo e dos orçamentos da União. Então, vai avaliar a meta do plano plurianual, vai avaliar a execução de plano do governo e vai avaliar o orçamento da União. Vai comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública e da aplicação de recursos das entidades de direito privado. Vai controlar as operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Vai apoiar o controle externo, então vai fazer apoio para esse controle externo no exercício da sua missão institucional. Beleza. Qualquer dessas irregularidades que ele descobrir, o controle interno, ele vai ter que informar o TCU. No Executivo, esse controle interno é coordenado pela Controladoria Geral da União. E abrange também o controle ministerial, que é aquele controle que a administração direta faz sobre a administração indireta. Porque lembrando que a administração indireta ela não é subordinada, não tem hierarquia, né? Com a administração direta, mas está sujeita ao controle ministerial. Já que em relação ao controle externo, na esfera federal ele compete ao Congresso Nacional com auxílio do TCU. E estende-se a qualquer pessoa que lide com recursos públicos federais. Então, qual a competência aqui do TCU? Né? Ele vai apreciar, não julgar, apreciar as contas anualmente do Presidente da República através de um parecer que o TCU vai fazer em até 60 dias, depois de apresentadas as contas. E aqui sim ele vai julgar as contas de responsáveis por valor público de administração direta e indireta e a conta daqueles que causarem prejuízo ao erário. Ele vai apreciar a legalidade de ato de admissão de pessoal, menos os comissionados, e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Ele vai realizar inspeção e auditoria, ou por iniciativa própria, ou a mando da Câmara, do Senado, de alguma comissão técnica ou de alguma CPI. Ele vai fiscalizar as contas nacionais, só as nacionais, das empresas supranacionais em que a União participe, óbvio, né?
só as que a União participa. Fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pela União mediante convênio e outros ausentes. Ele vai prestar informações solicitadas pelo Congresso Nacional ou pelas casas deles ou pelas comissões. Vai aplicar aos responsáveis as sanções da lei, né, se tiver alguma ilegalidade de despesa ou irregularidade de conta. Ele vai assinar um prazo para esse órgão adotar providências, né, para se adequar à lei. Ele vai sustar, e aqui sustar é anular e não revogar. Se não atendido, a execução do ato impugnado. Então ele pode sustar, comunicando a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Agora, se for um contrato, né, esse ato impugnado. Agora, se for um contrato, essa sustação ela vai se dar direto pelo Congresso Nacional, que vai solicitar ao Executivo as medidas cabíveis. Se nenhum dos dois se mexer em até 90 dias, aí é o TCU que decide o que fazer. Ele tem que representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. As decisões do TCU de que resulte imputação de débito ou multa, eles vão ter eficácia de título executivo. Isso aqui vinha em algumas questões também. O TCU vai encaminhar relatório trimestral e anual ao Congresso Nacional.